seja sempre glorificado. Irmãos, agora, com a ajuda de Deus, Deus me traz em frente de nós lermos um trecho da sua santa palavra, que se encontra no livro de 2 Reis, irmãos, no versículo 38, irmãos. Os irmãos não reparem que eu vou ser obrigado a pôr um pouquinho de som aqui, irmãos, por necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Quero que fique muito alto para não... Eu acho que assim não vai atrapalhar os irmãos entender. Porque às vezes passa algum barulho, irmãos, e vocês vão ouvir aí barulhos. Então aqui colocando assim fica melhor. Vamos ler com a ajuda de Deus 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, onde diz: a morte que havia na panela é tirada. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e o filho dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela uma capa cheia de colonquinditas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram ao homem de Deus: há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Somente até aqui, irmãos. Uma falta de conhecimento, muitas das vezes, irmãos, pode trazer um prejuízo numa igreja, para um povo. Não que nós, irmãos, não cremos que Deus nos livra do mal. Muito pelo contrário, nós cremos. Mas o Senhor às vezes nos dá as ferramentas para nós melhorarmos as nossas condições espirituais diante de determinadas situações, irmãos. E nós achamos que não devemos fazer isto. Certo, irmãos? Achamos que isso não é necessário, irmãos. Nos perdoem, irmãos, um momento. Achamos que isso não é necessário, que não é necessário nós termos conhecimento. Não, irmãos. O conhecimento não ocupa espaço. Não quer dizer que você precisa ser um letrado, um homem letrado para pregar a palavra. Não é isso. Sabemos que os discípulos no passado, irmãos, eram homens humildes, homens simples, irmãos. E esses homens, muitos nem sabiam ler, mas tinham a guia do Espírito Santo. Mas hoje, irmãos, com a facilidade que nós temos de descobrir as coisas, nós devemos procurar com mais intensidade, irmãos, a nos aperfeiçoar nas coisas espirituais, na oração, na comunhão, na consagração e também na leitura das Sagradas Escrituras, no aprendizado daquilo que o Senhor deixou para nós, para que nós também não venhamos a colocar algum veneno, ao invés de colocarmos uma palavra que possa ser construtiva, irmão, nós colocarmos algum pensamento nosso. Nós não somos nada, cada um tem um pensamento, uma ideologia, mas quando se é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, logicamente que nós não somos perfeitos. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será tirado. E o que hoje nós vemos por enigma, veremos face a face. Está escrito, Paulo disse. Por isso que eu não posso contestar, irmãos, algumas coisas, se eu não tiver o conhecimento pleno daquilo, ou se Deus não me revelar aquilo pelo seu Espírito Santo. Não é que os homens que vão pregar a palavra têm que ter
faculdade, ou tem que ter isso ou aquilo. Não é isso que eu estou querendo dizer, irmão. Eu também não tenho estudo. Mas conheço irmãos que não sabem ler, que aprenderam a ler na Bíblia, que pregam a palavra e têm o dom excelente. Eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando a respeito que quanto mais nós procurarmos orar, quando nós não sabemos, não devemos falar, quando nós não entendemos, ficamos em paz. Quando Deus nos revela alguma coisa para nós e ainda não é chegado o tempo de revelar para o outro, nós não devemos querer que o outro, irmão, aceite aquilo que nós estamos ensinando se ainda não chegou o tempo dele aprender. Porque diz a palavra lá em 3 de Eclesiastes que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. É como uma criança, irmãos. Eu não posso fazer uma feijoada e dar para uma criança que não é tempo dela comer feijoada. Eu não posso fazer, irmãos, uma comida forte com pimenta e dar para uma criança com poucos anos de vida. Ela é capaz até de passar mal. Porque para tudo, até para nós nos alimentarmos, nós temos o tempo. Existem pessoas, irmãos, que até devido às suas enfermidades têm o horário certo para se alimentar, para que o seu organismo possa se recompor depois e poder se alimentar novamente no horário que lhe foi determinado. Certo, irmãos? Isso é provado cientificamente. Então nós também, que somos cristãos, não importa que você não tenha leitura, não importa que você não tenha conhecimento nenhum, mas você tem que orar. A oração, ela te dá entendimento. Pedro era um homem que não sabia ler, mas numa pregação converteu, parece que mais de 3.000 almas, ou 3.000 almas, eu não me recordo agora, está lá em Atos, está em Atos, não é? Se eu não me engano, quando Pedro estava pregando. Deixa eu ver aqui, irmãos, para não falar as coisas sem embasamento bíblico, irmãos. Era um homem simples, irmãos. Era um homem humilde, era um homem pescador. Então vocês prestem atenção que eu não estou dizendo aqui que você tem que se aperfeiçoar, que você tem que estar numa escola. Não é isso que eu estou falando, irmão. Bom seria que você pudesse, também não é nada demais isso. Porém, irmão, não é isso que o Senhor está falando. A palavra de Deus não se resume em sabedoria humana, se resume na revelação do céu. Porém, nós temos a Bíblia, já é o suficiente para nós lermos, se você sabe ler, para nós procurarmos entender. Se você não sabe ler, irmão, é fácil também. Você pode pedir para outro ler para você. Se você não tem ninguém para ler para você, você ora, pede para Deus te mostrar. Ele te mostra em sonho, te mostra em visão. O que nós não podemos falar é aquilo que nós não sabemos, que muitas das vezes nós falamos e podemos ensinar uma coisa errada, irmãos. E se nós ensinarmos alguma coisa errada, nós estamos colocando algo diferente na panela. Colocando algo na simplicidade, irmãos, diferente na panela, é uma coisa, mas quando a pessoa tem condições de procurar e não tem, vamos dizer assim, não procura porque não quer, irmãos, né? Aí é diferente, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Então temos que entender essas coisas para que nossa vida espiritual, a nossa vida dentro da nossa comunidade, da igreja, do povo que nós nos reunimos, irmão, venha a ser produtivo, entendeu, irmãos? Venha trazer produtividade, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Depois que Pedro pregou, deixa eu falar agora aqui para os irmãos entenderem, ele era um homem simples, irmãos. Nas primeiras conversões, depois que Pedro, que não sabia nem ler, pelo que consta a Escritura, ele fez uma pregação, Deus deu uma pregação para ele, de sorte que receberam a pregação, e aqueles que receberam e que creram, aquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Um homem que não tinha cultura assim. Certo, irmãos? Então não é isso que se resume o que eu estou falando. Quero que os irmãos fiquem bem atentos. Mas, porém, se você tem condições, se você sabe ler, você tem a Bíblia, você deve ler, deve procurar entender o que está escrito. Não para que você pregue, não é isso. Eu não vou ler estudar uma palavra. Cada um tem um sistema. Eu não estudo palavra para me pregar, irmão.
eu fico em comunhão e que Deus me coloca, eu vou lá, leio o texto, vejo o que significa e coloco diante do povo aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, que eu sinto que seja, porque eu não estou falando mal, não estou... Diz que toda boa dádiva e todo dom excelente vem de Deus, então o que eu estou falando não é meu, é de Deus. Então eu não estou aqui copiando ninguém, nem querendo o mal de ninguém. Estou falando uma realidade que está escrita, irmãos. E dentro desta realidade, dentro desse sistema de realidade que eu estou falando para vocês, irmão, nós temos que compreender uma coisa. Que só Jesus Cristo é que pode nos dar condições de chegar a entender as coisas espirituais. Não adianta também a pessoa ler, estudar e fazer isso e aquilo e não tiver o Espírito Santo para iluminá-lo. Mas o conhecimento não faz mal para ninguém, certo, irmãos? Então, por não conhecer as ervas, mas com um bom desejo de fazer um alimento para os profetas, bendito seja o nome santo do Senhor, aquele servo de Deus, filho dos profetas, saiu ao campo a apanhar algumas ervas para fazer uma sopa, fazer um caldo. Ele estava com bom desejo, ele não estava ali com maldade, irmão. E ele colheu uma planta chamada... É até difícil de falar esse nome, né, irmãos? Eu vou falar aqui, vamos ver. Chamada... Ai, meu Deus do céu, a letra aqui tem que ficar mais na luz, né? Coloquintidas. Coloquintidas. Eu acho que é assim que pronuncia. Esta planta, irmão, era venenosa. É uma planta cujo fruto é meio globuloso, certo, irmãos? E amarelado. Do tamanho de uma laranja, mais ou menos, esse fruto é. Porém, irmãos, esse fruto, ele é originário na região da Síria, em Alepo. Tem muito desse fruto, nessa região da Síria, em Alepo, tem muito desse fruto. Ele tem uma polpa embranquiçada, esponjosa, certo, irmãos? E leve. O sabor é amargo, certo, irmãos? Ela, numa pequena dose, ela serve como remédio, mas numa pequena dose de 50 miligramas, 50 centímetros, eu não sei como é que deve se pronunciar isso, irmão, mas uma pequena dose de 50 a 60 mg, talvez, miligramas, eu não sei. Ela pode servir bem pouquinho para, como é que fala a palavra, irmãos? Para purgante. Acima disso, ela se torna um veneno perigoso que mata praticamente na hora, irmão. Certo? Assim como qualquer droga qualquer planta que se a pessoa usa, irmãos, de uma forma errada, vocês vão ver aí a cannabis. Cannabis, você sabe o que quer dizer cannabis, né? Eu não vou falar aqui porque não fica bem. Eu acho que não fica bem no vídeo evangélico. Cannabis hoje é usado até para medicina, porém, se usar de uma outra forma, ele é uma droga. Já existem remédios que são feitos de cannabis, existem remédios que são feitos de uma outra... Enfim, todos os remédios industrializados, eles vêm de alguma coisa natural, ou eles não são, muitas das vezes, não todos, alguns são feitos quimicamente, outros são feitos, extraídos de alguma planta, né? E não se sabendo também tomar um determinado remédio, a pessoa pode, ao invés de curar, que o remédio... Alguém fala que é para remediar. Não, remédio não é para remediar nada, irmão. Remédio é para curar. Certo? A pessoa que toma um remédio, ela está tomando um remédio para curar, para sanar a sua enfermidade ou para aliviar a sua enfermidade. Existem enfermidades que não têm cura, mas que a pessoa precisa tomar o remédio. Por exemplo, a diabetes. A diabetes, às vezes, a pessoa não tem mais como resolver. Ele é obrigado a tomar insulina ou obrigado a tomar um outro tipo de remédio, ou uma metformina, ou qualquer coisa que venha controlar o nível do seu açúcar no sangue, certo, irmãos? Por isso,
E é claro, tem muitos que se tratam naturalmente, com coisas naturais. Mas às vezes as pessoas não têm esse alcance dessas determinadas ervas naturais, principalmente quem mora em grandes cidades, irmão. Existem ervas naturais que abaixam o nível de glicose no sangue. Nesse caso, irmãos, esse simples servo não fez por mal, ele pegou aquela colonquititas, né? Como é que fala? É difícil falar esse nome, viu, irmão? Parece que eu estou falando uma outra língua estrangeira, não é? Mas ele pegou lá desta erva brava, né? Colonquitidas, é isso mesmo. E cortou e jogou na panela para fazer o caldo, porque ele não conhecia. Irmão, está vendo como se nós não conhecermos, se nós não compreendermos o que está escrito, melhor é nós não falarmos. Falarmos apenas quando Deus nos traz a revelação daquilo, se nós não conhecemos, ou que Deus nos dá um entendimento de procurarmos o significado para nós abrirmos a nossa boca e não errarmos. Eu já vi problemas gravíssimos, irmãos, que eu não vou citar aqui, porque pessoas falaram coisas que não estavam certo e foram questionadas e depois não souberam responder, não é? Existem coisas que se falam, irmão, que não são bíblicas e as pessoas usam e pregam e dizem que são bíblicas. E às vezes alguém que está ali no banco ou está em algum lugar vai falar, não isso não está escrito em lugar nenhum. Por exemplo, existe um ditado chinês que diz assim: não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que na nossa cabeça as aves façam ninho. Isso não é bíblico, isso é um provérbio chinês. E eu já vi irmãos pregando em púlpitos, dizendo, na simplicidade, não vou julgar esse irmão, porque eu também estou sujeito a errar, irmão, por que não? Sou um ser humano, jamais julgarei ninguém nessa causa. Mas eu estou passando isso, Deus sabe por quê. Então o que acontece? Está escrito no livro de Provérbios que não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho. Não está escrito nada, procura isso em Provérbios, você não vai achar. Aí se ele desce do púlpito, ele diz que foi Deus que revelou a palavra, que foi Deus que falou na boca dele. Ele desce do púlpito, chega uma pessoa na igreja e pergunta para ele assim, aonde que está escrito isso que Deus falou que está escrito? Irmão, mostra para mim. Ele vai virar a Bíblia de capa a capa e não vai achar escrito, porque não está escrito. Não que seja errado ele falar. Não que seja errado. Inclusive, um dos reformadores, salvo erro, Martinho Lutero, numa das pregações em que ele fez, que ele sentiu de pregar, ele usou essa frase, irmãos. Porém, ele não disse que estava escrito em Provérbios. Usar uma frase que tem um certo significado não quer dizer que a pessoa não está guiada por Deus. O que não se pode, irmão, é nós afirmarmos que aquilo está escrito e aquilo não está escrito. Então veja aí o ensinamento que Deus nos dá dentro desta palavra. Mas, irmão, e a minha vida, e a minha causa? Irmão, a tua causa pode ser mais amarga do que essa colonquititas aí, que era uma planta amarga. Mas desde o momento que a farinha entrar na tua panela, que hoje é o teu coração, dentro deste pequeno coração, que na verdade, irmãos, quando nós falamos coração, é de uma maneira simbólica. Por quê? O coração simboliza o quê? A vida, onde há o som, a pulsação do sangue sobre o nosso organismo, fazendo com que as nossas artérias, as nossas veias sejam irrigadas, o nosso cérebro, os nossos neurônios sejam irrigados pelo sangue que dentro de nós, por misericórdia de Deus, recebemos, irmãos, na nossa anatomia humana, pela bondade de Deus, faz com que dentro de nós circule pelo som da vida, porque você pode ver que o único, para nós termos vida, tem que o nosso coração bater, ali emite o som da vida, então o coração ali simboliza a nossa vida. Então, havendo a farinha na nossa vida, quer dizer, havendo a palavra de Deus na nossa personalidade, no nosso caráter, irmão, dentro da nossa
expressão, dentro da humildade, havendo a palavra de Deus, nós não nos revoltamos, nós não desprezamos. Havendo a palavra de Deus, mesmo que alguém fale alguma coisa errada, nós reconhecemos que o homem é passivo de erro. Havendo a palavra de Deus, mesmo que alguém ainda não aprendeu alguma coisa, que não veio a luz para ele, que veio para você, às vezes Deus deu uma luz para o irmão já de uma coisa que muitos não receberam ainda, mas ele não pode querer que o outro, irmão, já receba aquela luz junto com ele. Ele pode até falar alguma coisa, mas com muita cautela, porque se ele fala antes do tempo, irmão, é como ele colocasse veneno na panela e pode trazer, pode estragar tudo. É como uma dona de casa que vai fazer uma comida, se ela colocar algum ingrediente naquela comida que tem o tempo certo para colocar, ao invés dela dar sabor àquela comida, ela vai tirar o sabor da comida. Para tudo, irmãos, tem que ter um tempero, para tudo tem que ter uma ciência de Deus, não a ciência humana, mas a ciência de Deus, que é maior do que todas as coisas que nós podemos entender, compreender. Então, irmão, use da sabedoria de Deus. Não é que você tenha que estudar, que você tem que fazer faculdade, não é isso para pregar a palavra. Você pode pregar como você está, mas procure entender o que você está vendo, o que você está lendo. Mas se você está estudando, continue estudando. Se você está na faculdade, continue na faculdade. Se você está fazendo algum curso, continue fazendo. Se te faltar inteligência, o Senhor, que é o dono da sabedoria e é o dono da inteligência, lubrificará os teus neurônios com a sua virtude e abrirá o seu entendimento para que você compreenda as letras, a química, a biologia, a ciência do corpo, a anatomia do corpo. E você terá a visão para entender, aleluia, cada pedaço, aleluia, da vida, cada pedaço do corpo, cada pedaço, cada membro, porque muitas das vezes você precisa aprender alguma coisa. Eu quero ser piloto de avião, queria aprender, mas o mundo vai acabar, não adianta. Não, irmão, não pense assim. O mundo vai acabar, mas não acabou ainda. Não deixe os seus sonhos ficarem enterrados só porque você está vendo acontecer as coisas. Continue a tua vida, faça o que você tem que fazer dentro da palavra, através da palavra, mas pela palavra coloque Deus acima de todas as coisas, e o Senhor Jesus Cristo será o teu intercessor. Não é porque eu penso agora que o mundo vai acabar que eu vou ficar dentro da minha casa e não vou mais cuidar da minha saúde, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, mas um dia eu vou morrer, mesmo que eu cuidando da saúde ou não, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer a minha parte. Faça você a sua parte, irmã. Irmão, faça você a sua parte. Você que não sabe ler, não tem problema, faça a sua parte, ore, ore. Irmão, o Senhor te mostra, mesmo sem você saber, o Espírito Santo, quando abrir a tua boca, você vai falar e todos vão ver o que aconteceu com Pedro. 3.000 almas. Irmãos, outros que já têm conhecimento da leitura, do conhecimento das coisas que podem ser analisadas, procure analisar. Nós não devemos impedir e nem bloquear e nem ignorar aqueles que não sabem. Muito pelo contrário, tem pessoas que são mais humildes, que não tiveram oportunidade de ir a uma escola, mas não é por isso que eles não sabem. Existem homens que não sabem ler, que são mais sábios do que os que são inteligentes. Porque existe uma diferença, irmão, entre a inteligência humana e a sabedoria divina. A sabedoria divina começa aonde há o temor do Senhor. A inteligência humana começa aonde há o estudo, aonde há o raciocínio. Mas todas elas, irmãos, são dadas por Deus. Tanto a sabedoria humana, terrena, que é a inteligência, como a sabedoria divina, que é o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Existiram homens que foram super inteligentes, mas não criam em Deus. Irmãos, existiam homens que compuseram músicas, né? Hinos, tem até hinos, irmãos. Por exemplo, tem um hino que fala assim: de Jesus a graça divina. De Jesus a graça divina e também a paz do céu com a celestial doutrina. Larararara, lararara. Esse hino é um hino muito lindo, irmãos, mas quem compôs esse hino? Vamos ver aqui, irmão. Só para os irmãos, eu não me lembro o número desse hino.
Mas eu vou procurar aqui, irmãos, só para os irmãos, para nós, tá dentro da palavra o que Deus está me colocando, irmãos. De Jesus a graça divina, eu não quero aqui nesse cenário não vai ter o nome do autor, mas salvo erro, se não for, os irmãos me perdoem, foi Beethoven que escreveu a música desse hino, foi Beethoven. Beethoven não era cristão, Beethoven não, parece até que era ateu, irmão, ele não cria em Deus. Então, mas era um homem inteligente, irmãos. As maiores orquestras do mundo hoje reconhecem Beethoven. Os livros musicais que dentro das igrejas, muitas denominações usam melodias, ou melhor, notas musicais de músicas de Beethoven. Mas, irmão, a sacracidade das coisas, ela tem que sair de dentro de nós. Quer dizer, não é que eu vou parar de cantar o hino, então não vou cantar mais esse hino, não. Havendo sacracidade em você, aquilo é como um filtro que transforma, por causa da tua inteligência espiritual, da tua sabedoria, o louvor que sai da tua boca atinge o trono de Deus. Deus não está vendo por causa da nota, do dó, do ré, do mi. Ele está vendo a tua sacracidade, a forma que você está louvando a Deus, irmãos. Então, a tua sacracidade tira o veneno que está dentro da panela. A farinha quer dizer palavra. Palavra tem sacracidade, palavra tem virtude, palavra tem poder, palavra tem amor, palavra corrige, palavra é antídoto para qualquer veneno. Palavra não se exalta o homem, se exalta Deus. Palavra não usa só daquele que sabe ou que conhece. Palavra usa de uma criança. Palavra usa de um recém-nascido. Palavra usa de alguém que nunca nem falou. Palavra muda a linguagem. Palavra muda o idioma. Palavra muda a vida. Palavra tira o amargo e faz ficar doce, mais doce do que o mel. E que esta palavra, aleluia, faça como aquela farinha que entrou dentro daquela panela, que você possa sentir, aleluia, farinha, aleluia, sendo despejada na tua personalidade. Mas não é uma farinha de trigo, não. É a farinha que quer dizer pão da vida. A farinha que quer dizer Jesus Cristo, que alimenta. Você já viu, irmãos, lá no Oriente Médio, onde Deus preparou de estar, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Eles comem muito pão, irmãos. Tem um pão lá que se chama pita. Em Israel tem um pão que se chama pita, é um pão redondinho assim, mas ele tem uma força, irmão, um pão assim, não é força a palavra, ele sustenta, você abre ele assim com a mão, irmão, e você pode colocar vegetais, pode colocar tuna, ou atum, desculpa, falei tuna acho que é em inglês, coloca atum, coloca ali tomate, você fecha ele, não precisa nem cortar no meio, você abre ele assim com a mão, ele é redondinho, irmão, você abre assim com a mão, coloca ali, aquilo ali você come, você se sente saciado, porque o trigo mata a fome. Por isso que o vendedor de trigo, irmão, aquele que tem o trigo espiritual, que vende de graça, ele é abençoado por Deus, irmão. A benção de Deus não constitui-se em ter dinheiro, em ter carro ou em ter sabedoria humana. Benção de Deus se constitui em ter Jesus Cristo, em ter o amor, em ter a paz, em ser feliz. Por isso, irmão, você que tem Jesus Cristo, não te incomode que alguém te condenou, não te incomode que alguém te lançou fora. Lembra-te que o amor de Cristo, ainda que na tua panela alguém que jogar algum veneno, o Senhor hoje coloca farinha, tira o veneno da panela e faz você alimentar uma nação. Ó irmã, irmão que está ouvindo esta pregação, nesta manhã, que haja farinha na tua panela, que você possa dispensar, glória ao nome santo do Senhor, da palavra que você está ouvindo. Distribui este pão, distribui para quem você conhece, para quem você não conhece, para quem te entende, para quem não entende, porque aquele que não entende às vezes está com veneno, precisa ouvir esta palavra. Não condene, porque ele é daquela religião, aquele é da outra, eu não vou mandar. Não manda, aleluia, esta palavra para ele. Fala para ele que esta palavra, o Senhor vai falar para ele agora.
pela boca deste pequeno e inútil servo. Ele, Deus, o próprio Deus, quer colocar da farinha do céu dentro do teu coração, dentro da tua personalidade, porque aquele que tem farinha tem pão, e aquele que tem pão mata a fome daquele que não tem. Que o Senhor possa encher o teu cesto de pão, como o profeta jogou a farinha na panela e tirou o veneno, o Senhor tirará o veneno de muitos corações ao ouvir este vídeo. Não tenha ódio, não tenha mágoa, não tenha ressentimento de ninguém, ainda que alguém não concorde com algum pensamento ou com alguma doutrina que você tem na tua mente, não guarde mágoa, irmão, porque às vezes não chegou o tempo ainda daquela pessoa entender. Para tudo tem um tempo, irmão. Deus poderia mandar outro homem ou outro profeta que conhecesse, mas o Senhor permitiu que fosse aquele que não conhecia nada. Você está entendendo? Às vezes Deus manda alguém que não conhece nada para que a obra seja feita. Para cada obra existe um tipo de ferramenta para ser usada, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Às vezes o Senhor pega alguém que não sabe nem falar para falar com um doutor. Às vezes o Senhor pega alguém, bendito é o nome do Senhor, que não sabe nem ler para pregar a palavra. Então não estou dizendo aqui da sabedoria humana, eu estou falando aqui da sabedoria de Cristo, daquela que vem para salvar, para perdoar, para revigorar a vida, para dizer para você, filhinho, filhinha, aquele que te lançou fora, que diz que você não tem mais a vida eterna, ele não sabe que Deus tem a farinha para tirar o veneno que Ele colocou em você. Alguém te envenenou, dizendo que para você não tem mais salvação. Mas eis aqui a palavra da vida, para dizer para você, haja vida e haja cura nas tuas feridas. Esta é a palavra, Deus seja sempre glorificado. Amém.